E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí então para nossa primeira aula de fato, né? É aula 2 lá no Moodle, mas primeira aula com conteúdo aí, né? Da nossa LB3, né? Lembrando que era uma matéria que obviamente seria melhor se a gente estivesse lá no laboratório, como não é possível, para não atrasar mais o curso e tudo mais, vamos tentar tirar o máximo possível aqui, né? Então, como eu disse, o que vai acontecer principalmente nessa primeira metade do curso, né? Depois eu vou mudar um pouco, porque a parte de máquinas eu consigo mostrar um pouco mais de simulação também para vocês, né? Além dos componentes. Mas nesse começo não tem muito o que fazer. Então, nesse começo eu vou falar um pouco da teoria, explicar algumas coisas e depois eu vou passar alguns vídeos práticos lá do YouTube que já foram gravados por outras pessoas. E aí vocês vão ter que assistir eles para fazer o relatório, né? Então, essa primeira vai ser mais simples do relatório, vocês vão ver. Mas aí a partir do próximo, né? E aí na aula síncrona a gente discute certinho também o relatório. Eu vou colocar lá no Moodle também um modelinho de relatório. Não é para essa primeira aula, para a partir da próxima. Então não se preocupem que não vai estar lá agora quando vocês forem para essa aula, porque não vai ser para essa aula mesmo. Eu vou falar um pouco lá na aula síncrona como que eu espero. Se bem que eu acho que essa semana é o feriado da Páscoa, né? Deixa eu conferir aqui. Se for aí essa aula a gente não vai ter uma aula de dúvidas direto, mas aí vocês podem me mandar e-mail, que também não tem problema nenhum, certo? A gente tira a dúvida. Embora eu acho que é bem simples essa aula aqui, e vai ter os vídeos ali também, e qualquer coisa na outra aula síncrona a gente discute tanto essa aula aqui quanto a outra, então não tem problema nenhum, tá? Deixa eu só confirmar aqui. É feriado mesmo. Então, a gente não vai ter nossa aula síncrona lá na sexta de manhã, né? Mas vocês fiquem à vontade para mandar e-mail, certo? E façam isso daqui para outra sexta, né? Do dia 9 lá, porque a entrega vai ser sempre para próxima aula síncrona, né? Eu vou deixar até o final do dia, então vocês sempre vão ter até o final da outra sexta, mas, né, vamos tentar terminar antes para não ficar corrido aí, certo? Bem, então, essa primeira aula a gente vai falar dos interruptores, né? Então, a gente vai falar do interruptor simples, do paralelo, do intermediário e do relé de impulso, certo? Separado aqui, basicamente, né? E se fosse lá na nossa aula, né, o que a gente ia fazer, né? A gente ia ter a parte de instalação disso daqui. Então, vocês iam poder pegar os fiozinhos, igual vai ter lá no vídeo do YouTube que vocês vão ver. Mas, basicamente, como que funciona esses caras, né? Eles têm ali a parte traseira deles que tem os parafusos de conexão. Basta saber onde você tem que conectar, que é o que eu vou mostrar aqui e também vai ter lá no vídeo, né? Tomando sempre cuidado para estar tudo desligado, né? Seguindo aí as normas de segurança, sabendo desencapar ali o fio certinho, colocar, apertar e colocar as coisas certinho. Então não é nada muito absurdo, vocês vão ver, certo? Então o primeiro é o interruptor simples, certo? Como o nome diz, ele é o mais simples possível, né? Então, se eu tenho ele na posição ligada, a lâmpada, por exemplo, vai acender. Se eu tenho ele desligado, a nossa lâmpada vai apagar, né? Esse aqui é o interruptor mais normal que tem na maioria das casas, né? Então, eu vou precisar de uma lâmpada ou mais de uma lâmpada, né? Nesse caso aqui, por exemplo, são duas lâmpadas no cômodo. Tanto faz, porque é um interruptor, né? Então, eu vou precisar de um interruptor que tenha dois parafusos, né? Que é ali a parte ligado e a parte desligado. E vou precisar, né, dos meus fios aqui de conexão, além da lâmpada, né? Então, nesse caso, né, dessa lâmpada, como que seria, né? A gente pode, por exemplo, fazer a ligação aqui, né, saindo ali da fase pro meu interruptor. Geralmente a gente liga a fase aqui no meio do interruptor, né, como a gente tá vendo. Aqui tá saindo do disjuntor mais bonitinho ainda, né, mais correto, como deveria ser, né? Sempre ter disjuntor aí nos nossos circuitos aí das casas e prédios e tudo mais, indústria, né? Então a fase vai vir aqui, vai entrar nessa parte do meio. E aí esse interruptor, né, ele vai fazer essa ligação, por isso que ele tem esse chaveamento, né? Basicamente nessa posição 1 aqui ele estaria tentando ligar o meio com essa parte, mas aqui como não tem parafuso, ou mesmo se tivesse um parafuso e você não ligou nada, ele vai estar no zero, né, a lâmpada estaria apagada. E quando você aperta o interruptor, eu venho aqui para a parte da baixo e fecho o nosso circuito, né? Esse fio aqui é o que a gente chama de retorno, né, que é a ligação entre o meu interruptor e a lâmpada, né? E aí a lâmpada a gente liga ou na outra fase, né, se for uma casa 220, ou
no neutro, né, que é geralmente, que a maioria das casas aqui acabam sendo 127 volts, né. Então, mesma coisa aqui, né. A gente tem o neutro ligando numa ponta da lâmpada e o retorno vindo para o interruptor e a fase lá no meio do interruptor. E aqui, a mesma coisa. Então vocês vão ver isso lá certinho no vídeo do YouTube, vocês vão ver como é que são esses encaixes, mas isso aqui é o mais simples possível, lembrando disso, ok? Então é bem tranquilo. Eu vou falar primeiro essa parte, depois eu abro para vocês pausarem esse vídeo aqui e assistirem os vídeos que eu coloquei e depois vocês voltam aqui para aula. Ou assiste o vídeo e volta para cá, ou assiste toda essa aula, como vocês preferirem, né? Mas fica aí a cargo de vocês. Como que funciona a ideia do interruptor paralelo, então, né? No simples, eu vou só ter um lugar dentro da casa ali, né, que eu vou conseguir ligar e desligar minha lâmpada, né? No caso do interruptor intermediário, eu vou ter duas opções. Então, normalmente quando eu tenho um cômodo muito grande, né, às vezes escada também, é bom ter esse intermediário, né, para você poder acender a lâmpada, por exemplo, embaixo para subir e depois apagar em cima, ou vice-versa, né, para você não tropeçar e cair lá, né. Então, esse aqui é a ideia do intermediário. Como que eu preciso, né? Como é que funciona esse cara aqui, né? Primeiro de tudo, a ideia dele, né, se assemelha lá com uma certa porta lógica que vocês vão ter que procurar e colocar lá no relatório, né? Mas basta pensar, né? Todo mundo lembra o que é porta lógica lá da parte de eletrônica digital, né? A parte de lógica booleana lá, né? Se eu tenho 1, 0, dependendo da porta lógica que eu tiver, né? Se eu tiver a porta AND, né, ou E, eu tenho que ter 1 para saída ser 1, esse tipo de coisa, né? E aí depois você entra em outras, né, que é tipo ou exclusiva, não exclusiva e por aí vai, né? Então tem uma porta lógica que tem essa mesma ideia, que é basicamente a de qualquer variação que eu tiver em qualquer uma das minhas entradas, né? Essa porta lógica vai ter lá as entradas dela, 2 entradas, qualquer uma entrada que eu tiver variação, eu troco a minha saída, independente de qual for, né? Então, como que eu funciono aqui? De novo, eu ligo a fase lá no meio do meu interruptor, né? E agora é interessante que os nossos interruptores necessariamente vão precisar de 3 parafusos, diferente desse cara aqui, né? Que eu só precisava de 2. Aqui necessariamente eu preciso de 3 parafusos, certo? Então eu vou ter a fase aqui no meio, e aí eu vou ter essa ligação dupla aqui, né, entre os meus interruptores. Então eu vou ligar a parte daqui de baixo com a de baixo, que é desse interruptor, e a de cima com a de cima. Tanto faz se for de cima com a de baixo com a de cima. O importante é ter essa ligação. Por quê? E aí depois lá do meio do outro interruptor eu faço o retorno para a lâmpada, né, igual lá no simples. Porque a ideia é exatamente essa daqui. Se eu variar um desses caras, né, por exemplo, aqui está aceso do jeito que está esse desenho. Se eu vario essa fase vermelha para baixo, eu apago, certo? Só que aí eu preciso mexer no outro para acender agora. Se eu abaixar o outro, agora os dois estão no circuito de baixo, então os dois vão acender. E aí vai. Então qualquer variação que eu causar na entrada, eu causo uma variação na saída. Beleza? Então, essa aqui é a instalação do interruptor que a gente chama de paralelo. Acho que em algum momento eu falei intermediário, me ignorem. Era paralelo, tá escrito paralelo aqui, inclusive, né? Tá paralelo aqui. Né? Então, interruptor paralelo, certo? Depois disso, a gente tem o que a gente chama de interruptor intermediário, que usa a mesma ideia, né? Então eu teria a fase, vai passar pelo meio. A diferença daí eu tenho que colocar interruptor intermediário aqui, que ele é o que a gente chama de four-way, né? Ele tem 4 parafusos ali. Então ele vai fazer sempre essa conexão aqui, né? De ter 4 pontos, e conforme eu mexo nele, ele troca 2 pontos ali, 2 pontos. Então ele já é feito pensando nisso daqui. Qual que é a ideia desse cara? É ter 3 pontos de acesso para eu acionar a minha lâmpada, certo? Então, mesma coisa, né? Depois a saída do último volta lá para a lâmpada, né? No retorno, e vai para o neutro aqui, né? Então é basicamente fazer essa ligação, vocês também vão ver no videozinho certinho, e a ideia é a mesma. Então, eu consigo ligar e desligar essa lâmpada em qualquer lugar. Só que aqui, e isso já é interessante, né? E vai justificar o próximo cara que a gente vai ver, né? Presta atenção no quanto de fio a gente precisa aqui, né? Pouco, no simples, tranquilo, né? E a corrente que vai passar pela carga, né, que é a nossa lâmpada, vai passar aqui em todo mundo. Aqui, olha quantos fios a gente tem que passar. Né? Olha o tanto de fio. Então, aqui já é muito mais complicado de fazer a instalação. Você vai precisar muito do conduíte ali, vai passar muito fio no mesmo lugar, dá muito mais trabalho de fazer. Vocês iam
perceber isso na bancada se a gente fizesse. E além disso, né, todos esses fios aqui, eles têm que aguentar a corrente da lâmpada, certo? Ou das lâmpadas, se eu tiver mais lâmpada no recinto. Por quê? Porque tá literalmente passando por eles, certo? A fase tá vindo aqui, tá passando por aqui, fechando o circuito aqui. Então, essa parte toda é com fio, com uma bitola suficiente para passar a corrente da lâmpada. Isso é muito importante, porque você tá com muito fio, todos eles muito grossos, isso pode ser um problema para sua instalação, né? Então, além de ficar mais caro também, certo? Então, pensando nisso, é que criaram a ideia do relé de impulso, né? E qual que é a ideia do relé de impulso? É instalar esse cara aqui, né, que seria o relé de impulso, certo? E aí ele vai fazer uma separação do circuito entre a parte que tem a lâmpada, né, ou as lâmpadas, e a parte que tem os interruptores, né, que agora não são interruptores, agora são botoeiras ali, igual de campainha, quando você aperta, né, você aperta, dá um sinal e aí você solta. Ele não fica fixo lá, né? E como que isso funciona? Você coloca esse cara aqui, você vai ter ali a ligação, né, da fase, por exemplo, aqui, né, alimentando ele, depois indo para a lâmpada, indo para o neutro, né? O circuito aqui, esse circuito aqui desses dois bornes seria a parte de potência, seria onde vai passar a corrente da lâmpada, ou seja, onde eu tenho que ter o fio com a bitola maior, certo? Então eu vou ter esse fio passando aqui, saindo aqui, entrando na lâmpada e voltando para o neutro, né? Fechei o circuito. Só que ele só vai fechar esse circuito aqui dentro dele, né? E deixar passar a corrente quando eu acionar alguma das botoeiras, né? Então vai funcionar naquele esquema. E aí como que funciona essa parte da botoeira? Eu também vou ligar lá na fase do neutro, né? Porque eu preciso ter a corrente elétrica ali para o meu circuito de comando funcionar também, né? Só que agora eu não preciso me preocupar em colocar um fio grande, um fio com a bitola maior, porque não vai passar a corrente da lâmpada ou das lâmpadas ou da carga que eu colocar ali. Só vai passar o pulso, né, do circuito de comando, que é uma corrente muito mais baixa. Então você não precisa colocar um fio mais grosso ali. Então a gente liga, né, mesma coisa, a fase aqui, e aí basta eu fazer essa ligação aqui de quantos pulsadores eu quiser em paralelo e ligar todos eles ali na parte de baixo no neutro, certo? Porque daí eu vou ter ali em paralelo vários pulsadores, só que eu nunca vou ter esse circuito fechado enquanto eu não apertar o pulsador. E aí a ideia é exatamente a mesma. Quando eu vou lá e aperto um desses pulsadores, né, que de novo, o pulsador pode ser aquele botão da campainha, porque se eu não ligar a campainha num negócio sonoro, o botão da campainha não vai fazer barulho, né, obviamente. Então pode ser o botão de campainha mesmo, que funciona. Então, a hora que eu aperto, ele tem aquela molinha, eu aperto, ele volta. Qualquer um que eu der esse pulso, mesmo que eu tenha 5, 6, 10 desse cara espalhado pelo meu cômodo gigantesco, né, para justificar tanta botoeira. Mesmo que eu tenha vários desses caras aqui em paralelo, minha instalação fica muito melhor, fica muito mais fácil de fazer, porque esses fios são fininhos. E eu não tenho que ficar fazendo várias interligações, eu só vou colocar eles em paralelo, e aí qualquer um deles que eu apertar uma vez vai ligar a lâmpada, e qualquer um deles que eu apertar vai apagar a lâmpada. Então a ideia é exatamente a mesma, e é esses pulsos que vão ligar e desligar a lâmpada usando aqui o nosso relé de impulso. Beleza, pessoal? É bem simples, né? Acho que deu para entender o grande ganho aqui, né? Se a gente fosse instalar lá, vocês iam ver a diferença do que ia fazer não ter que passar todo esse tanto de fio aqui no circuito de potência. Então aqui é um circuito de comando separado, certo? Então tá aqui circuito de comando, né? Baixa corrente, onde ficam as botoeiras. E o circuito de potência, que é uma corrente maior, onde ficam as lâmpadas ali. Beleza? Aqui estão os vídeos, né? Então, quem quiser pausar o meu vídeo para ir lá assistir faz isso, ou quem quiser terminar de assistir o meu vídeo, porque tá acabando, eu só vou falar do relatório da próxima aula. Depois vocês vão lá e assistem isso daqui para fazer o relatório, certo? Então, tá aqui o vídeo de cada um deles. Vocês têm que assistir os 4, certo? Lembrando que essa matéria são 5 créditos, então não reclamem de ter bastante coisa para ver, bastante coisa para fazer, que eu vou dar mais relatório depois, que talvez dê um pouco mais de trabalho. A gente tem bastante coisa para cobrir, certo? Bem, então é isso daí. E aí como é que vai funcionar o relatório, né? Lembrando, quero grupos de até 3 pessoas. Tem lá no Drive, se vocês entrarem lá no Moodle, tem o link para vocês preencherem lá para mim quem vai ser cada grupo, né? Por favor, preencham lá para eu ter uma ideia de quem tá ficando sem grupo, quem não tá, certo? Conversem aí entre vocês. Lembrando que você não precisa necessariamente fazer grupo com pessoas que estão na sua turma, né? Porque são 2 turmas, você pode pegar a gente que tá da outra turma ou não, tanto faz.
né? Preencham lá, né? E como esse primeiro relatório aqui ainda vai ter gente formando grupo, porque eu acabei de olhar lá e não tinha pouco grupo formado ainda, né? Então, como eu sei que ainda tem gente formando grupo, como ainda tem a semana de rematrícula, o pessoal vai estar se ajeitando ali, né? Nesse AD agora desde o começo, né? Vai ser mais simples. Então, o que eu quero? Quero que vocês escrevam um texto, né? Não vou colocar aquele limite de página, de palavra, nem nada, mas não, né, tem que ser um texto que consiga explicar o que eu estou pedindo aqui, né? Sem ficar muito corrido também, mas também sem ser uma dissertação ali de 20 páginas ali, que também fica ruim se todo mundo for mandar isso, né? Então é um só por grupo, vocês se juntam lá, conversam e escrevem o texto, né? Então, e eu vou ler todos, então, por favor, e isso eu já falo agora, né? Dá pra ver claramente quando algum grupo copia do outro relatório e coisas do tipo. Então, evitem isso, por favor, ok? Evita problema pra mim e pra vocês, né? Então ele vai ser pra entregar no dia 9, né? Vou colocar aqui até 23h59, certo? Mas eu sempre vou falar na próxima aula síncrona, mas entendam que é até o final do dia. A ideia é escrever um texto, né? Com as suas palavras. E aí vocês têm que obrigatoriamente falar dessas 4 coisas aqui, né? Primeiro, aquela parte da relação do intermediário com a porta lógica, né, que eu falei, né? Tem uma porta lógica em específico que também, quando você mexe em uma das entradas, a saída sempre varia, né? Então faça essa pesquisa aí, porque meio que vem disso daí, essas lógicas e tudo mais, né? Inclusive aula de eletrônica digital, a gente costuma também, na parte prática, fazer isso daí para ver o LEDzinho piscando, né? A ideia é exatamente a mesma. Então eu quero que vocês vejam aqueles vídeos e chamem as diferenças que vocês viram entre as ligações, né? O que saltou mais ali para vocês, o que vocês acham que é mais importante e tudo mais. Pontos fortes e fracos de cada um desses tipos que a gente discutiu aqui, né? E, além disso, eu quero... E aí isso daqui também é muito tipo de cada grupo, então não vou fechar tanto, mas eu quero ver algum ponto interessante que cada grupo tenha achado desses vídeos. Então, eu assisti o vídeo tal e eu achei muito interessante o jeito que o cara teve que fazer isso. Eu achei muito interessante tal ponto que foi chamado a atenção. Achei muito interessante a quantidade de fio, não sei o que. Não usem só esse argumento da quantidade de fio, por favor. Foi só um exemplo que eu dei aqui, né? Então, façam aí um texto, né? Que também não seja tão pequeno, mas não tão grande, justificando aqui esses caras, beleza? E aí fica aí como nosso primeiro relatório mais simples. E aí, a partir do próximo a gente vai fazer um relatório mais bonitinho, mais bem trabalhado, beleza? Mas esse aqui vai valer o mesmo tanto de nota dos outros, então aproveitem para ganhar a nota também num relatório mais fácil. Bem, na próxima aula a gente vai falar de sensores de presença, campainha, relé temporizado e dimmer, né? Então, mais algumas coisas aí dessa parte de instalação, né? Mais alguns componentes, né? Como é que eles funcionam. Vamos ver que eles não são muito diferentes dessa parte que a gente está vendo aqui de interruptor, né? Sempre vai ter essa parte de alimentação, alguma parte que vai ter um sinal, alguma coisa do tipo que vai dar resposta e vai fechar um circuito e acionar alguma coisa, certo? Mas basicamente isso daqui. E lembrando, né? Principalmente nessa primeira aula, que caiu já numa semana de feriado, né? Qualquer dúvida, mandem um e-mail, né? Então lembrando que dia 2 não vai ter a aula síncrona às 10 lá da manhã, porque vai ser feriado, né? Então eu nem posso dar essa aula para vocês síncrona. Mas se ficar alguma dúvida muito forte, a gente pode marcar para fazer uma aula síncrona depois, senão a gente discute qualquer dúvida que surgiu na próxima aula síncrona, né, que vai ser da outra matéria, né? E vocês podem mandar e-mail. Então mandem e-mail à vontade, ou comenta lá no Moodle também, né? Dá pra mandar mensagem lá no Moodle, então podem mandar mensagem lá no Moodle também se ficou alguma dúvida. E aí a gente vai sanando essas dúvidas. Mas esse primeiro relatório é mais simples, né? Então acho que não vai ter problema não. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Formem os grupos, por favor. Coloquem lá no link do Drive que tá no Moodle, tá? Façam esse relatório aí, então, até a outra sexta lá. Beleza, pessoal? Era isso daí. Obrigado pela atenção e assistam os vídeos que eu coloquei aí de cada um dos interruptores sendo instalados. Beleza? Falou, pessoal.